Em março de 1998, um complexo de apartamentos em Columbus, Ohio, tornou-se o epicentro de um mistério arrepiante que assombraria uma família por décadas. Stacey Colbert, uma analista de marketing de 23 anos, conhecida por sua extrema pontualidade e responsabilidade, desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás uma cena que sugeria uma vida interrompida abruptamente. Por 6 anos, seu paradeiro permaneceu um vácuo de perguntas sem resposta e um silêncio agonizante para seus entes queridos. Quando uma descoberta macabra em uma área remota finalmente trouxe um fragmento da verdade, o caso apenas se aprofundou em sombras, revelando negligências e segredos guardados. A descoberta do desaparecimento de Stacey Colbert teve início na noite de terça-feira, 24 de março de 1998, quando sua irmã mais velha, Danielle, recebeu um telefonema preocupante. A ligação partiu da empresa American Electric Power, onde Stacey trabalhava como analista, informando que a jovem de 23 anos não comparecia ao escritório há 2 dias e não havia feito nenhum contato para justificar a ausência. Para a família, essa notícia foi um choque imediato, pois Stacey era conhecida por ser extremamente pontual, dedicada e jamais faltaria ao serviço sem avisar previamente. Danielle, que morava a apenas 3 quilômetros de distância, dirigiu-se imediatamente ao complexo de apartamentos Governor Square para verificar o que havia acontecido. Ao chegar ao local, ela avistou o carro da irmã estacionado em sua vaga habitual, o que indicava que Stacey deveria estar em casa. No entanto, ao subir até a unidade, Danielle encontrou a porta do apartamento levemente aberta, o que aumentou instantaneamente seu senso de urgência e medo. Ao entrar na residência, Danielle deparou-se com uma cena que parecia congelada no tempo, sugerindo que Stacey havia sido interrompida no meio de uma atividade rotineira. A porta da geladeira estava totalmente aberta, assim como diversos armários da cozinha. E sobre o balcão central havia uma caixa de pizza aberta e um pacote de leite fora do lugar. Além da desordem incomum para os padrões de Stacey, o ambiente exalava um odor penetrante e estranho de alvejante, o que sugeria uma tentativa de limpeza química no local. Danielle percorreu o apartamento chamando pela irmã, mas não obteve resposta, percebendo que Stacey não estava em nenhum dos cômodos. Diante da evidência de que algo terrível havia ocorrido, ela entrou em estado de choque, mas conseguiu telefonar para o serviço de emergência 911 para relatar o sumiço. A polícia de Columbus atendeu ao chamado rapidamente e, devido à natureza suspeita do cenário, enviou inicialmente especialistas em abuso sexual antes de designar formalmente o caso para a unidade de homicídios. Para entender quem era Stacey Colbert, é necessário olhar para sua trajetória de vida. Marcada por alegria e grandes ambições. Ela nasceu no dia 3 de fevereiro de 1975, na cidade de Chicago, mas cresceu na pequena e pacata Charleston, no estado de Illinois. Stacey e sua irmã Danielle possuíam um vínculo muito forte, tendo crescido como melhores amigas, apesar das personalidades distintas. Enquanto Danielle tinha inclinação para o teatro e a leitura, Stacey era uma entusiasta dos esportes, praticando vôlei, tênis, futebol e integrando a equipe de líderes de torcida em sua juventude. Ela era descrita por todos como uma jovem vibrante, dona de um sorriso contagiante e de uma lealdade profunda para com seus amigos e familiares. Se alguém estivesse triste, Stacey fazia de tudo para animar a pessoa, sendo considerada por muitos como um símbolo de confiabilidade e bondade. A educação era uma prioridade para Stacey, que decidiu seguir uma tradição de sua família ao se matricular na Universidade Estadual de Ohio, local onde seu pai e seu tio também haviam estudado. Durante sua graduação em marketing, ela se envolveu intensamente com a vida universitária, unindo-se à Irmandade Alpha Delta Pi, onde formou laços de amizade duradouros, como sua relação com Paula. Um dos momentos de maior orgulho em sua carreira acadêmica
ocorreu em 1996, quando ela conseguiu um estágio muito disputado no departamento de marketing do McDonald's durante os Jogos Olímpicos de Atlanta. Após se formar, Stacey iniciou sua vida profissional na American Electric Power, onde se destacava pela proatividade, chegando ao escritório às 5h30 da manhã para adiantar suas tarefas. No início de 1998, ela parecia estar vivendo sua melhor fase, tendo adotado um filhote de gato chamado Boots e com planos de se mudar para Chicago para consolidar sua carreira e formar uma família. A investigação inicial focou intensamente no processamento minucioso do apartamento de Stacey, em busca de pistas físicas que explicassem seu desaparecimento. Os detetives notaram de imediato que não havia sinais de arrombamento nas fechaduras ou janelas, o que levantou a hipótese de que Stacey pudesse conhecer o agressor ou ter sido pega totalmente de surpresa. No interior do imóvel, a bolsa da jovem foi encontrada contendo $40 em espécie, diversos cheques que ainda não haviam sido descontados e as chaves de seu automóvel. O fato de o dinheiro e os cartões terem sido deixados para trás permitiu que os investigadores descartassem rapidamente o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No entanto, chamou a atenção a ausência de apenas 2 itens pessoais de valor sentimental: um colar de ouro com o emblema de sua irmandade e um anel de ouro com sua pedra de nascimento. Durante a perícia técnica na porta de entrada, os investigadores localizaram evidências físicas perturbadoras que apontavam para um confronto violento. Foram encontradas marcas de mãos pressionadas contra a face externa da porta e, no lado de dentro, havia uma marca nítida de bota localizada na mesma altura da maçaneta. Essas marcas sugeriam que Stacey poderia ter tentado impedir a entrada de alguém ou que houve uma luta corporal naquele ponto específico. Além disso, a polícia decidiu remover uma parte considerável do carpete da sala de estar para análise laboratorial, embora os detalhes sobre o que motivou essa remoção permaneçam sob sigilo policial até os dias de hoje. Impressões digitais também foram coletadas de superfícies como o aparelho de televisão e a estrutura da porta. O namorado de Stacey na época foi um dos primeiros a ser interrogado, mas ele foi formalmente excluído da lista de suspeitos após apresentar um álibi incontestável para o período do desaparecimento. A determinação da linha do tempo foi fundamental para que os detetives pudessem reconstruir os últimos momentos conhecidos de Stacey Colbert. O ponto de partida concreto foi um recibo de entrega de comida encontrado na cozinha, datado de sábado 21 de março, às 17h58. O entregador de pizza foi localizado e relatou em depoimento que Stacey parecia estar bem e sozinha quando recebeu o pedido de palitos de pão naquela tarde. Outro contato importante ocorreu por volta desse mesmo horário, quando o pai de Stacey conversou com ela por telefone e confirmou que a filha estava segura em sua residência. No domingo, 22 de março, não houve nenhum registro de atividade ou contato confirmado por parte da jovem. Na noite de segunda-feira, 23 de março, a falta de comunicação de Stacey tornou-se mais evidente para sua família. Daniel e sua mãe estavam assistindo à cerimônia de entrega do Oscar e tentaram ligar para Stacey diversas vezes para comentar sobre o filme Titanic, que havia recebido 14 indicações e era um assunto de grande interesse entre as irmãs. Como Stacey não atendeu a nenhuma das chamadas, Danielle e a mãe deixaram várias mensagens gravadas na secretária eletrônica do apartamento. Essas gravações tornaram-se registros cronológicos essenciais para a polícia, pois mostraram que Stacey já não estava respondendo aos contatos desde o início da noite de segunda-feira. Com base na análise das evidências encontradas no local, como a comida deixada sobre o balcão e os depoimentos colhidos, os investigadores estabeleceram que o crime provavelmente ocorreu entre a noite de sábado e as primeiras horas da manhã de domingo. Esse intervalo de tempo é considerado o período crítico em que Stacey foi levada de seu lar contra a sua vontade, iniciando um mistério que perduraria por muitos anos.
As investigações sobre o desaparecimento de Stacy Colbert revelaram um depoimento perturbador vindo de um vizinho que residia no apartamento localizado exatamente acima da unidade da jovem no complexo Governor Square. O homem relatou aos investigadores que, por volta das 4 horas da manhã de domingo, 22 de março de 1998, foi subitamente despertado por uma sequência de sons aterrorizantes vindos de baixo. Ele descreveu ter ouvido o que chamou de gritos horríveis, acompanhados por barulhos de pancadas violentas, indicando claramente que alguém estava em perigo extremo ou em meio a uma luta desesperada. Apesar da gravidade absoluta do que ouviu naquela madrugada, o vizinho admitiu que não entrou em contato com as autoridades para relatar o incidente no momento em que ele ocorria. A justificativa fornecida para essa omissão crítica foi o receio de atrair a atenção da polícia para si mesmo, uma vez que ele possuía multas de trânsito pendentes e outras infrações menores não resolvidas que poderiam lhe causar problemas legais indesejados. Somente na tarde do dia seguinte, um domingo, ele decidiu descer até o apartamento de Stacy para verificar se estava tudo bem. Ao chegar à unidade, ele encontrou a porta da frente levemente aberta e Stacy não estava em lugar nenhum. Durante essa visita, ele avistou Boots, o gatinho de Stacy, vagando sozinho pelo lado de fora, o que era um comportamento totalmente atípico, pois a jovem jamais permitia que seu animal saísse desacompanhado. O vizinho então recolheu o felino, colocou-o de volta no interior do apartamento e fechou a porta apenas parcialmente, mas, inacreditavelmente, continuou sem notificar as autoridades sobre a porta aberta ou o sumiço da vizinha. Para os familiares e amigos de Stacy, essa negligência foi devastadora, gerando uma frustração profunda pela percepção de que uma simples ligação telefônica às 4 horas da manhã poderia ter mudado o destino da jovem ou levado à captura imediata do agressor. Paralelamente às primeiras diligências policiais, iniciou-se uma mobilização comunitária massiva e buscas ampliadas que contaram com a participação de centenas de voluntários. Milhares de folhetos coloridos com a fotografia de Stacy e informações de contato foram impressos e distribuídos sistematicamente por toda a cidade de Columbus, e com especial intensidade nas proximidades do campus da Universidade Estadual de Ohio. O esforço de busca foi sustentado por um suporte financeiro significativo, visando incentivar a chegada de pistas cruciais. Inicialmente, os avós de Stacy ofereceram uma recompensa de $10.000. Esse montante foi prontamente igualado pela empresa American Electric Power, empregadora da jovem, que também disponibilizou recursos para a impressão gratuita de cartazes, elevando a recompensa total para $20.000 por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Stacy. A Irmandade Alpha Delta Pi, da qual Stacy fazia parte, teve um papel central na organização dos esforços, transformando sua sede em um quartel-general para a coordenação de voluntários e planejamento de vigílias. Uma dessas vigílias, realizada no coração do campus universitário, reuniu milhares de estudantes e membros da comunidade que se uniram em oração e apoio à família Colbert. Enquanto isso, a Polícia de Columbus e o Departamento Federal de Investigação, o FBI, conduziam varreduras físicas exaustivas em áreas arborizadas e terrenos baldios próximos ao complexo de apartamentos. Apesar da utilização de cães farejadores e equipes especializadas que trabalharam incansavelmente durante meses, nenhum vestígio físico ou rastro de Stacy foi localizado naquela fase inicial. Enquanto as buscas externas continuavam, Danielle Colbert tomou a iniciativa de realizar sua própria investigação, utilizando a agenda telefônica pessoal de sua irmã para contatar cada indivíduo listado. Ela buscava desesperadamente por qualquer detalhe sobre o último contato que alguém pudesse ter tido com Stacy. Embora a maioria das pessoas tenha respondido com gentileza e preocupação genuína, um amigo de Stacy, identificado como um conhecido do sexo masculino, apresentou um comportamento que despertou alarmes imediatos. Esse homem, referido anonimamente como Mark para fins narrativos, recusava-se terminantemente a atender às chamadas de Danielle, delegando a seus colegas de quarto
a tarefa de atender o telefone. Segundo os relatos, os colegas de quarto questionavam de forma ríspida por que Danielle continuava ligando e pediam que ela parasse de incomodá-lo, demonstrando uma completa falta de empatia ou preocupação com o desaparecimento da amiga. Esse comportamento era particularmente estranho porque Mark havia ajudado Stacy a se mudar para o novo apartamento apenas alguns meses antes, um tipo de favor geralmente reservado para amigos íntimos e confiáveis. Informações colhidas com amigas próximas revelaram que Mark nutria sentimentos românticos por Stacy e apresentava uma personalidade que elas descreviam como a de um pássaro com a asa quebrada, inicialmente atraindo a compaixão da jovem. No entanto, Stacy logo percebeu que ele era exigente, insistente e possessivo, optando por manter apenas uma amizade estritamente platônica e afastando-se de qualquer envolvimento amoroso. Durante os interrogatórios policiais, enquanto outros amigos e ex-namorados cooperavam plenamente e se submetiam voluntariamente a testes de polígrafo para limpar seus nomes, Mark recusou-se a falar com os investigadores desde o primeiro momento, insistindo que qualquer comunicação fosse feita exclusivamente através de seu advogado. Em julho de 1998, surgiu uma nova pista, que trouxe um breve fôlego de esperança para a resolução do mistério, focando em um estuprador serial chamado Alvin Graham. Graham havia sido recentemente condenado no estado de Ohio por crimes graves, incluindo estupro, tentativa de estupro e roubo agravado. A conexão com o caso de Stacy surgiu após o relato de uma de suas vítimas de agressão, que afirmou ter ouvido Graham fazer um comentário enigmático e perturbador sobre a jovem desaparecida. Segundo o depoimento, Graham teria dito que a garota da Irmandade em Columbus não estava tão desaparecida assim, o que sugeria um possível conhecimento direto sobre o crime. O histórico de Graham mostrava que ele havia residido em Columbus no ano de 1996 e que ainda possuía familiares que viviam naquela região, o que lhe daria familiaridade com a área. Os detetives agiram rapidamente para comparar o DNA de Graham com as evidências biológicas recuperadas no apartamento de Stacy, na esperança de encontrar uma correspondência definitiva. No entanto, os resultados das análises foram negativos e Graham submeteu-se a um teste de polígrafo, no qual foi aprovado, não demonstrando sinais de dissimulação em relação ao desaparecimento da jovem. Com a falha em conectar Alvin Graham ao caso, o impulso inicial da investigação sofreu um golpe severo, e as autoridades viram-se sem novas pistas concretas para seguir. O desaparecimento de Stacy Colbert entrou então em um longo período de estagnação, marcando o início de um impasse doloroso que duraria anos, enquanto a família lutava para manter a história viva diante do silêncio ensurdecedor dos canais oficiais de investigação. Após o desaparecimento de Stacy Colbert, no ano de 1998, sua família mergulhou em um período de agonia excruciante que se estendeu por 6 anos, uma fase descrita como alma despedaçada pela ausência de qualquer resposta concreta. A vida de Danielle e de seus pais transformou-se em uma linha divisória cruel entre o antes e o depois daquela fatídica ligação recebida da empresa de eletricidade, onde o mundo ao redor continuava a girar enquanto eles permaneciam suspensos no tempo. No ano de 1999, um ano após o sumiço, o pai de Stacy, Larry Colbert, declarou publicamente que não acreditava mais que sua filha estivesse viva, descrevendo o peso esmagador de tal percepção. Ele explicou que essa dor excruciante o atingia em momentos de absoluta quietude ou em atividades triviais, como dirigir, caminhar ou simplesmente assistir a um comercial de televisão, lavando-o como uma onda de tristeza recorrente. Danielle, por sua vez, vivia em um estado de hipervigilância constante, monitorando cada notícia sobre corpos encontrados e sentindo uma náusea profunda cada vez que restos humanos eram descobertos em qualquer lugar do estado de Ohio. Ela evitava sair de casa após o anoitecer e lutava contra uma insônia debilitante, descrevendo a existência naquele limbo como uma tortura pura e incessante, alimentada pelo desejo desesperado de resolução,
mas limitada pela total impotência em criá-la. No ano de 2003, 5 anos após Stacey ter sumido, a família tomou a decisão dolorosa de realizar um serviço memorial sem a presença de um corpo, esperando que o ato pudesse servir de âncora para o luto insuportável. Paralelamente, foram obrigados pelas circunstâncias logísticas e financeiras a declarar Stacey legalmente morta, uma escolha que permitiu a liquidação de suas finanças e trouxe alguma ordem ao caos burocrático, embora não tenha oferecido qualquer encerramento emocional. Danielle precisava enfrentar novamente a tarefa de explicar que sua irmã havia partido, mesmo sem possuir as provas físicas que o confirmassem ou o entendimento necessário para seguir adiante. A incerteza que assolava a família Colbert terminou de forma devastadora no dia 27 de novembro de 2004, quando 2 caçadores fizeram uma descoberta macabra em uma área isolada. Enquanto procuravam por um cachorro perdido em um terreno de mata densa no condado de Delaware, eles avistaram o que pareciam ser restos humanos escondidos sob uma camada de folhas secas e galhos. O local era extremamente remoto, situado ao longo da rodovia estadual 257 Norte, próximo ao rio Scioto e na borda de um vasto milharal, a aproximadamente 40 minutos de distância do apartamento onde Stacey vivia em Columbus. Danielle soube da notícia por meio de um boletim de rádio enquanto dirigia para o seu trabalho e sentiu imediatamente, de forma instintiva, que se tratava de sua irmã. Ao chegar ao seu escritório, ela encontrou uma mensagem de voz da polícia informando que Stacey havia sido finalmente encontrada, um momento que ela descreveu como um dos 2 piores de sua vida inteira. A identificação formal foi concluída poucos dias depois, através da análise minuciosa de registros odontológicos, encerrando oficialmente o mistério sobre o paradeiro da jovem. Devido à longa exposição aos elementos naturais e à ação de animais predadores durante os 6 anos anteriores, apenas ossos e restos esqueléticos puderam ser recuperados pela perícia. Por conta desse estado avançado de deterioração física, o médico legista não conseguiu determinar com precisão a causa exata da morte. No entanto, o fato de os restos mortais terem sido deliberadamente ocultados sob vegetação em um local tão deserto permitiu que as autoridades classificassem o caso oficialmente como um homicídio, com a localização do corpo em uma jurisdição diferente daquela onde o crime original havia ocorrido. A responsabilidade legal pelo caso foi transferida para o gabinete do xerife do condado de Delaware. O sargento Jeff Bessinger assumiu a posição de detetive principal, herdando a difícil missão de liderar uma investigação que já contava com mais de 6 anos de estagnação. Bessinger explicou que o condado de Delaware possuía muitas áreas rurais, onde criminosos de condados vizinhos costumavam abandonar vítimas, o que tornava sua equipe habituada a lidar com casos de cruzamento de jurisdição. O sargento fez questão de elogiar publicamente o trabalho prévio realizado pelo Departamento de Polícia de Columbus, destacando que os oficiais originais agiram corretamente ao tratar o apartamento de Stacey como uma cena de crime desde os primeiros momentos, preservando evidências fundamentais. Sob a nova direção de Bessinger, a investigação foi reiniciada do ponto zero, reavaliando cada detalhe coletado anteriormente e reconsiderando suspeitos que haviam sido precocemente descartados. Em dezembro de 2004, os investigadores iniciaram uma análise laboratorial detalhada de folhas e outros detritos orgânicos recuperados na cena onde o corpo foi achado, na esperança de que materiais microscópicos pudessem revelar o caminho percorrido pelo assassino. A mudança de agência e a nova atenção dedicada ao caso trouxeram um sentimento de esperança renovada para Danielle, que sentiu que a busca por respostas estava finalmente voltando a ganhar fôlego. Bessinger e sua equipe mergulharam no histórico de Stacey, visitando pessoalmente as áreas físicas ligadas ao crime e reexaminando materiais forenses para tentar reconstruir os eventos. Quase 2 décadas transcorreram sem novas atualizações públicas relevantes, até que, em maio de 2023,
O programa Dateline apresentou a história de Stacey para uma audiência nacional. Durante essa reportagem especial, o sargento Jeff Bessinger revelou pela primeira vez que os detetives possuem evidências de DNA vinculadas ao assassinato. Ele detalhou que esse material genético foi coletado originalmente pela polícia de Columbus no local do crime e posteriormente compartilhado com o condado de Delaware para testes contínuos. Bessinger sublinhou que a ciência forense relacionada ao DNA apresenta avanços tecnológicos significativos a cada ano, o que renova as expectativas de que o material biológico existente possa ser aprimorado para identificar o agressor de forma definitiva. Uma das revelações mais contundentes do programa foi a declaração de Bessinger, afirmando que ele pessoalmente acredita saber quem é o indivíduo responsável pela morte de Stacey, embora ainda não possua o volume de provas necessárias para efetuar uma prisão formal. O sargento descreveu o suspeito como um monstro e fez uma promessa pública de que iria capturá-lo, enfatizando que este tipo de comportamento violento não costuma ser um evento isolado na vida de um criminoso. Ele esclareceu que o sistema judiciário exige um padrão de prova que possa convencer 12 pessoas em um tribunal além de qualquer dúvida, um objetivo que a investigação ainda persegue incansavelmente. A esperança atual dos investigadores repousa na utilização da genealogia genética investigativa, um método que pode encontrar correspondências familiares em bancos de dados para localizar o suspeito caso uma sequência genética completa seja obtida. Bessinger reafirmou sua determinação absoluta em encerrar o caso, garantindo que o esforço não cessaria até que o responsável estivesse sob custódia e a justiça fosse finalmente servida para Stacey Colbert e sua família. As investigações sobre o trágico destino de Stacey Colbert convergiram ao longo das décadas para um nome que despertou suspeitas profundas, tanto na família quanto nas autoridades responsáveis pelo caso. Esse indivíduo, que foi identificado pelo pseudônimo de Mark para preservar o andamento das apurações, desempenhou um papel que os detetives consideram central na teoria de que a jovem conhecia seu agressor. Mark era um conhecido de Stacey que, em um primeiro momento, projetava uma imagem que as amigas da jovem descreviam como a de um pássaro com a asa quebrada, uma característica que, inicialmente, atraiu a natureza compassiva da moça. No entanto, essa percepção mudou rapidamente conforme a convivência se tornava mais frequente. Stacey, sendo uma mulher perceptiva e independente, notou traços de personalidade que a deixavam desconfortável, identificando-o como alguém excessivamente exigente, insistente e com tendências autodestrutivas. Embora ele nutrisse sentimentos românticos por ela, a jovem foi clara e direta ao estabelecer que desejava manter apenas uma relação de amizade. Pouco tempo antes do desaparecimento, Mark utilizou sua proximidade para ajudar Stacey a se mudar para o apartamento em Governor Square, o mesmo local de onde ela seria levada à força. Esse fato é considerado de extrema relevância, pois conferiu ao suspeito um conhecimento detalhado sobre o layout interno da residência, os pontos de acesso e a rotina da vítima. O comportamento desse homem após o sumiço da jovem apenas serviu para intensificar as suspeitas que pairavam sobre ele. Pouco tempo depois que o crime ocorreu, Mark decidiu abandonar o estado de Ohio, mudando-se para outra região do país. Além dessa partida repentina, as autoridades e familiares descobriram que ele possui um histórico preocupante de violência dirigida contra mulheres em outros estados onde residiu. Em um incidente mais recente, ocorrido no ano de 2021, ele enfrentou acusações graves de agressão agravada, acabando por se declarar culpado de uma acusação menor após um acordo judicial. Outro ponto que intriga os investigadores é a ausência total de um álibi verificável para as madrugadas dos dias 21 e 22 de março de 1998, período exato em que se acredita ter ocorrido a abdução. Durante mais de 25 anos, ele se manteve em silêncio absoluto perante os oficiais e a família da vítima,
garantindo que qualquer tentativa de contato ou questionamento fosse mediada exclusivamente por meio de seu representante jurídico. Para a equipe de investigação, essa postura defensiva e o padrão de comportamento agressivo em seus relacionamentos posteriores o posicionam como a figura central no cerco que a justiça tenta fechar. Em uma nova tentativa de solucionar esse mistério que já dura quase 3 décadas, o gabinete do xerife do condado de Delaware anunciou, no mês de dezembro de 2024, que o caso de Stacey Colbert seria oficialmente reatribuído a uma unidade especializada em casos frios. Essa decisão marcou um ponto de virada importante, trazendo o que os oficiais chamam de novos pares de olhos para revisitar cada página do extenso arquivo investigativo. O capitão Kevin Savage, uma das vozes principais nessa nova fase, expressou publicamente sua convicção de que o crime é perfeitamente solucionável, apesar do longo tempo transcorrido.